Vamos ao conceito de regimes de escoamento. É bastante importante que a gente conheça os regimes de escoamento, que a gente seja capaz de classificar os escoamentos. A gente, como engenheiro, a gente sempre tenta organizar as coisas em caixas, né? Tentar classificar de uma maneira clara, através de algum parâmetro que nos diga que esse escoamento se comporta dessa forma, aquele escoamento se comporta daquela outra forma. Aqui em hidráulica não seria diferente. Então, a ciência da hidráulica, ela tem parâmetros que vão servir para classificar os escoamentos. Afinal de contas, você pode ter um escoamento que apresenta características muito diferentes. Dependendo do escoamento, ele pode apresentar uma grande vazão, uma elevada velocidade de escoamento. Já outros escoamentos, essa velocidade vai ser reduzida, uma vazão vai ser menor. Depende aí do que eu quero, de que líquido eu estou transportando e qual é a finalidade do transporte do meu líquido. Vamos ao quadro que a gente vai conhecer, então, quais são os regimes de escoamento em hidráulica. E aqui a gente está focando principalmente, inicialmente, nos condutos forçados, aqueles que operam sob pressão. Então, o escoamento de líquidos, ele pode se dar em condutos abertos ou em condutos fechados. E esse escoamento, dependendo das características dele, a gente pode chamar de conduto forçado ou conduto livre. A gente vai chamar um escoamento de escoamento forçado, né, que ocorre em um conduto forçado, quando todo líquido preencher a seção do meu canal, e aí eu tenho uma situação de um conduto pressurizado, vai haver uma carga de pressão sendo aplicada sobre o meu líquido. Já quando o meu escoamento for livre, quando eu tiver uma condição de conduto livre, isso quer dizer que eu tenho a superfície da minha lâmina d'água, a superfície do meu líquido em contato com a atmosfera. Então, é a pressão atmosférica que vai reinar como pressão sobre o meu escoamento. Eu posso ter esse escoamento em condutos fechados também, mas aí eu não vou ter todo o líquido preenchendo a seção do meu conduto. Vamos retornar ao quadro para a gente continuar com os nossos conceitos. Então, a gente sabe que as ligações intermoleculares do líquido, elas vão influenciar na velocidade. A depender de como são essas ligações intermoleculares, o meu líquido ele pode apresentar uma maior ou uma menor viscosidade, ou seja, uma maior ou menor resistência ao escoamento. Então, esse parâmetro, essa característica de um líquido, como a viscosidade, ela está associada à coesão entre as moléculas do fluido. E esse parâmetro, a viscosidade, vai determinar o grau de resistência do fluido à deformação. Ou seja, quanto mais viscoso o meu líquido mais resistência ele vai oferecer ao escoamento. E quanto menos viscoso ele for, menor será a resistência ao escoamento e ele vai fluir mais facilmente. Uma rápida associação, por exemplo, a gente pode pensar aí em dois líquidos, e aqui eu vou usar exemplos aqui, acho que vai ficar bem visível. Se você derrubar um copo de água, essa água ela vai se espalhar com bastante facilidade, concorda comigo? Já se você derrubar um copo de mel de abelha mesmo, como você imagina que vai ser o escoamento aí desse mel? O mel, ele tem muito mais viscosidade, né? Você já vai imaginar um escoamento aí muito mais lento, porque as ligações intermoleculares do mel e da água são muito diferentes, a viscosidade desses dois líquidos são muito diferentes, e isso vai afetar diretamente no escoamento do meu líquido. Vamos retornar ao quadro que a gente tem bastante coisa para conversar. Então, a gente pode classificar o nosso escoamento como um escoamento laminar, e esse escoamento ele se dá caracteristicamente em baixas velocidades ou para líquidos muito viscosos. Então, por exemplo, lá o escoamento do nosso exemplo lá do mel de abelha provavelmente vai ser um escoamento laminar, porque esse líquido é muito viscoso e esse escoamento vai ser realizado em baixa velocidade. As trajetórias das partículas do líquido nesse escoamento laminar, elas são bastante definidas e constantes. Aqui a gente tem no desenho uma ilustração de um escoamento laminar. A gente consegue perceber aqui que os vetores velocidade, eles são paralelos entre si e eles apresentam um sentido e uma trajetória bastante definida. As forças viscosas nesse tipo de escoamento, eles vão prevalecer sobre as inerciais. Então, a viscosidade, ela prevalece sobre as forças inerciais de velocidade.
Além do escoamento laminar, eu tenho ainda o escoamento turbulento. E o escoamento turbulento, caracteristicamente, ele se dá em velocidades elevadas. As trajetórias das partículas nesse escoamento, elas são desordenadas e indefinidas, por isso que ele é chamado de turbulento. Aqui, veja bem, que o meu vetor velocidade aqui, ele vai... a trajetória da minha partícula, ela vai variar bastante, ela vai ser indefinida. Eu não vou conseguir ter uma direção aí específica e conhecida para a trajetória das minhas partículas. As forças inerciais nesse escoamento, as forças inerciais relacionadas à velocidade, elas vão prevalecer sobre as forças viscosas. Então, no escoamento turbulento, a teoria em escoamentos turbulentos é muito mais complexa, porque a gente tem aí essa trajetória de partículas bastante desordenada. E como se dá a distribuição de velocidade? É bastante importante conhecer como a distribuição de velocidades nos escoamentos acontecem. Vamos ao quadro para a gente falar sobre distribuição de velocidade em escoamentos no regime laminar e no regime turbulento. Eu trouxe uma figura onde a gente vai ter uma tubulação aqui e dentro dessa tubulação eu tenho um líquido escoando. Quando eu tenho uma situação de regime laminar em baixas velocidades, com uma viscosidade de líquido mais elevada, um ou outro, né? Eu posso ter também um líquido de baixa viscosidade, mas se ele tiver uma velocidade bem lenta, eu vou configurar aí também um escoamento laminar. Então, em regimes de escoamento laminar, a distribuição de velocidades, ela segue uma parábola, onde a velocidade máxima, ela se dá no centro da minha seção transversal. Então, bem aqui no meio da minha seção transversal é onde eu tenho a minha velocidade máxima e a minha velocidade no encontro aí do líquido com a tubulação, nessa chamada camada de contato, é igual a zero. Isso porque o atrito da minha tubulação com o meu líquido vai oferecer resistência ao meu escoamento e nesses pontos de contato, a minha velocidade é zero. Já no regime turbulento, como a trajetória das minhas partículas é bastante indefinida, eu não vou ter essa distribuição parabólica. Eu tenho também um valor zero aí na camada de contato líquido e tubulação, no entanto, eu vou ter uma distribuição mais uniforme. É como se eu tivesse aqui, olhando de frente, eu tivesse uma velocidade zero na camada de contato e depois uma única velocidade aí para toda a minha seção. Então, no regime turbulento, a velocidade de escoamento ao longo de toda a minha seção, ela é mais uniforme, ela vai apresentar aí um único valor ou valores muito próximos aí dentre si para todos os pontos da minha seção transversal. Finalizamos aqui então o nosso conceito de regimes de escoamento. Vamos conversar agora sobre o conceito de número de Reynolds. Então, a gente sabe que a hidráulica ela vai classificar os escoamentos em um escoamento laminar ou escoamento turbulento. São os dois diferentes tipos de regime de escoamento aqui, falando em condutos forçados em especial. E como a gente classifica? Porque a gente sabe que depende da viscosidade, depende da velocidade, mas será que existe um parâmetro que eu posso calcular, algum valor, algo que eu possa utilizar como referência nessa minha classificação? E sim, é justamente o número de Reynolds, o parâmetro adimensional que a gente vai precisar calcular para o meu escoamento para que eu possa classificar esse escoamento em laminar ou em turbulento. Vamos ao quadro para o início, então, da nossa discussão sobre número de Reynolds. O número de Reynolds, então, é um parâmetro adimensional, ou seja, não vai ter unidade, que relaciona as forças inerciais com as forças viscosas.
Lembrando sempre que a depender do regime de escoamento que eu tenho, se ele é laminar ou se ele é turbulento, eu vou ter aí a predominância de alguma dessas forças. Em regimes turbulentos, eu vou ter predominância das forças inerciais, ou seja, aquelas referentes à velocidade das partículas, e no regime laminar, eu vou ter a predominância das forças viscosas, oriundas aí da viscosidade do líquido. O número de Reynolds ele é utilizado, então, na classificação do regime de escoamento. E ele foi proposto por Osborne Reynolds, cientista que viveu de 1842 a 1912. E o Osborne Reynolds ele fez um experimento que depois foi chamado de experimento de Reynolds, e esse parâmetro adimensional foi batizado de número de Reynolds, que a gente vai conhecer aqui na teoria, mas você tem uma aula prática sobre número de Reynolds também. Então você vai operar um equipamento de Reynolds, você vai fazer aí as variações dos escoamentos e vai calcular o número de Reynolds a partir de dados práticos obtidos em laboratório. Então é importante que você conheça aqui os fundamentos e que você faça as aulas práticas, porque vários conceitos aqui que a gente está vendo na nossa teleaula, você vai aplicar na aula prática. As aulas práticas são muito interessantes dentro aí da nossa disciplina de hidráulica. Voltamos ao quadro, então. O número de Reynolds, ele vai ser calculado, então, a partir dessa expressão. Reynolds é igual a massa específica, ρ, vezes velocidade do escoamento, vezes diâmetro da tubulação D, dividido pela viscosidade absoluta ou dinâmica do líquido. Então, para eu calcular o número de Reynolds, eu preciso conhecer o líquido que eu estou escoando, ou seja, conhecer a sua massa específica e a sua viscosidade absoluta. E se esse líquido for água, a massa específica e a viscosidade da água é bastante conhecida, geralmente a gente sempre vai trabalhar com esse líquido. Eu preciso conhecer ainda a velocidade do escoamento e eu preciso também conhecer o diâmetro da tubulação em que esse escoamento está fluindo. Eu tendo esses dados, e eu consigo obter esses dados em laboratório, eu consigo calcular o número de Reynolds do meu escoamento. E como eu realizo esse experimento de Reynolds? Aqui a gente trouxe uma ilustração aqui do aparato de Reynolds, mas é um aparato bastante antigo, Aqui a gente tinha uma caixa transparente, onde se aplicava aí uma vazão de água, um escoamento de água, e aí eu controlava, media a velocidade, a vazão, a velocidade do escoamento da minha água, e eu inseria dentro dessa minha tubulação um pigmento. Esse pigmento, então, eu vou conseguir observar o pigmento e eu vou conseguir observar a sua trajetória. E pela observação da trajetória do meu pigmento, eu já consigo ter ideia se o meu escoamento ele é laminar, ele está num regime de transição, ou se ele já é um escoamento turbulento. Nesse GIF, a gente consegue observar bem, nesse GIF do experimento de Reynolds. Aqui a gente tem uma tubulação escoando água, uma tubulação transparente escoando água, e aí eu insiro aqui em determinado ponto da minha tubulação um corante, onde eu vou conseguir observar aí como se dá a trajetória das partículas desse corante. Então, inicialmente aqui próximo do jato do meu corante, eu tenho aí um regime laminar, uma trajetória conhecida da minha partícula. Depois de um valor X aqui, do comprimento da minha tubulação, esse corante ele começa a apresentar uma variação de sua trajetória, até que aqui ele tem uma dispersão muito maior do meu corante, do meu líquido, aí já caracterizando, configurando então um regime turbulento. Esse experimento, novamente repito, vocês vão fazer nas aulas práticas, então é bastante interessante que você participe faça as aulas práticas de hidráulica. E aí, a partir da obtenção desse parâmetro, desse número de Reynolds, eu posso classificar o meu escoamento em regime laminar. Se o valor obtido para o número de Reynolds for menor que 2.000, menor ou igual a 2.000, eu posso ter uma situação de regime de transição
Se o meu número de Reynolds estiver entre 2.000 e 4.000, eu posso ainda ter o regime turbulento quando o número de Reynolds for maior que 4.000. Então são esses três regimes, né? A gente falou até aqui do regime laminar e do regime turbulento. Mas a partir aí do experimento de Reynolds, a gente consegue identificar uma faixa de transição, que a gente vai chamar de regime de transição, que é justamente aí entre os valores 2.000 e 4.000 para número de Reynolds. Finalizamos aqui então o nosso conceito sobre número de Reynolds. Vamos resolver uma situação-problema sobre classificação de escoamentos. Então, a gente tem uma situação-problema onde eu tenho um escoamento e eu preciso calcular o número de Reynolds desse escoamento para que eu possa classificar se é um escoamento laminar ou se é um escoamento turbulento. Vamos conhecer a nossa situação-problema? Você, então, é um engenheiro de projeto de uma estação de tratamento de água, uma ETA, e você deve classificar o regime de escoamento de dois trechos dessa estação de tratamento. São dois trechos bastante característicos. O trecho 1 corresponde a um trecho da unidade de coagulação e o trecho 2 corresponde a um trecho do floculador ou da unidade de floculação. E numa estação de tratamento de água, você tem essas etapas, né, de coagulação, floculação, sedimentação, e a velocidade de escoamento do líquido em cada uma dessas etapas, ela precisa ser muito bem controlada. Porque na coagulação você precisa ter um regime de maior velocidade, a gente pode aí dizer um regime turbulento de escoamento, porque você precisa promover na etapa de coagulação a dispersão do coagulante, que é o produto químico que vai desestabilizar as partículas para a futura remoção das impurezas. Então você precisa na coagulação de ter um regime de número de Reynolds mais elevado. Já na floculação, que é a etapa posterior à de coagulação, aí você tem uma situação em que o líquido precisa escoar mais lentamente, porque eu preciso fazer com que as partículas coaguladas na etapa anterior se aglomerem, se associem e formem flocos para a posterior sedimentação. Então são dois trechos muito específicos em que o escoamento deve acontecer de maneira bastante diferente. Na coagulação, o escoamento ele deve ser com um número de Reynolds mais elevado, aí a gente pode dizer um regime turbulento, enquanto no floculador a gente precisa ter um número de Reynolds bem mais baixo, porque a velocidade do meu escoamento tem que ser mais reduzida. Vamos voltar ao quadro, então, para a gente conhecer as características de cada um desses trechos. Então, na unidade de coagulação, que é o trecho 1, a minha vazão é de 20 litros por segundo e o diâmetro da minha tubulação é de 300 milímetros. Já no floculador, a minha vazão é de 5 litros por segundo e o meu diâmetro é de 400 milímetros. Eu sei que eu estou escoando água, afinal de contas é uma estação de tratamento de água, e eu sei que a massa específica da água, ρ da água, é de 1.000 kg por metro cúbico e que a viscosidade da água é de 10 a menos 3 newton segundo por metro quadrado. Então, eu já tenho essas características do líquido, massa específica e viscosidade. Agora, então, para eu calcular o número de Reynolds e classificar o meu escoamento, eu preciso encontrar a velocidade, uma vez que o diâmetro já nos é dado no enunciado da nossa situação-problema. Vamos às contas, então. No trecho 1, que é a unidade de coagulação, a minha vazão é 20 litros por segundo e o meu diâmetro é 300 milímetros. Aqui eu sei que vazão é igual a velocidade vezes área. Essa equação é a equação de continuidade. Você já viu lá em fenômenos de transporte, a gente vai utilizar muito aqui em hidráulica. Então, eu sei que vazão é igual a velocidade vezes área.
Logo, se eu estou buscando a minha velocidade, eu posso isolar essa incógnita e eu sei que velocidade é igual a vazão dividido pela área. Eu sei que a vazão do meu trecho 1 é de 20 litros por segundo ou 0,02 metros cúbicos por segundo. Aqui eu dividi por 1000 para que eu tenha esse valor em metros cúbicos por segundo. Vamos sempre deixar aí todos os nossos valores em metro. E a área, eu sei que a minha área é a área de uma seção tubular, de uma seção circular de diâmetro 300 milímetros. Eu sei que a área de um círculo é πd quadrado sobre 4. Logo, a área da minha tubulação vai ser π vezes o diâmetro, que é 300 milímetros, ou 0,3 metros. Então, π vezes 0,3 ao quadrado dividido por 4, eu chego à velocidade do meu escoamento de 0,283 metros por segundo. Eu consigo, então, calcular o número de Reynolds. Eu sei que Reynolds é massa específica vezes velocidade vezes diâmetro dividido por viscosidade. A massa específica do líquido é 1000. A minha velocidade, eu acabei de calcular, é 0,283. O diâmetro da minha tubulação eu conheço, é 300 milímetros, ou 0,3 metros, e divido por 10 a menos 3, que é a viscosidade da água. Eu chego, então, a um número de Reynolds de 84.900. Qual seria, então, o meu regime de escoamento? Seria um regime turbulento, uma vez que o meu número de Reynolds é maior que 4.000. Então, ok, para a unidade de coagulação, realmente eu preciso de um regime turbulento. Esse número de Reynolds, então, atende aí a minha necessidade de escoamento. Agora, vamos para o floculador. O floculador, ele tem uma vazão de 5 litros por segundo e um diâmetro de 400 milímetros. Eu vou fazer exatamente as mesmas contas que eu fiz lá para a unidade de coagulação. Então, primeiro eu vou calcular a velocidade. Eu sei, a partir da equação de continuidade, que vazão é igual a velocidade vezes a área. Logo, a velocidade é igual a vazão dividido pela área. A minha vazão, nesse caso, é de 5 litros por segundo ou 0,005 metros cúbicos por segundo, dividido por πd quadrado sobre 4, ou seja, a área da minha seção circular de 400 milímetros de diâmetro, ou π vezes 0,4 aqui, que é o meu diâmetro ao quadrado, dividido por 4, a velocidade do meu escoamento vai ser 0,04 metros por segundo. Calculo, então, o número de Reynolds a partir da equação de Reynolds. A minha massa específica é 1000, a minha viscosidade é 10 a menos 3, a velocidade eu acabei de calcular é 0,04 metros por segundo e a minha tubulação é 400 milímetros ou 0,4 metros. Calculo, então, eu tenho um número de Reynolds de 16.000. No entanto, 16.000 também vai configurar um regime turbulento. E para o floculador, não é aceitável um regime turbulento. Eu vou buscar aí um regime de transição ou um regime laminar. Então, eu tenho duas alternativas aqui para resolver esse problema. Ou eu aumento o diâmetro, ou seja, eu vou aumentar a minha área e, consequentemente, vou reduzir a minha velocidade de escoamento. Afinal de contas, eu preciso reduzir a minha velocidade para que eu tenha um número de Reynolds menor. Então, vamos aí modificar, né? Para o floculador, vamos pensar aí num diâmetro de 1.600 milímetros ao invés dos 400 milímetros anteriormente. Recalculando, então, a minha velocidade para o meu novo diâmetro de 1.600 milímetros, eu chego a uma velocidade bem baixinha, de 2,49 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. E quando eu substituo essa velocidade na equação de Reynolds, lembrando daí que eu preciso também substituir o meu diâmetro, que passa a ser 1.600 milímetros ou 1,6 metros, eu chego então a um novo número de Reynolds, 3.984. E aí esse número ele é menor que 4.000, ele está aí dentro da faixa do regime de transição entre Reynolds de 2.000 e 4.000. Então aí, ok, já está razoável para um floculador, um escoamento com esse número de Reynolds. Finalizamos aqui então a nossa situação problema.
Vamos agora resolver uma situação, problema sobre velocidades máximas em escoamento, em diferentes regimes de escoamento. Você continua trabalhando como engenheiro civil no dimensionamento de uma estação de tratamento de água, só que agora você tem um novo desafio de determinar quais são as velocidades máximas para determinados trechos da sua estação. Vamos ao quadro para conhecer a nossa situação, problema. Então, você é um engenheiro de projeto de uma estação de tratamento de água, né, uma ETA. Você deve, então, classificar o regime de escoamento de um trecho que não pode haver turbulência. Então, aqui você precisa garantir que o seu escoamento não está no regime turbulento, que você tem um escoamento ou de transição ou laminar. Quais são os dados? O trecho que você vai analisar, ele tem uma vazão de 25 litros por segundo e um diâmetro de 600 milímetros. Você precisa, para esse trecho, determinar a velocidade, o número de Reynolds, classificar o escoamento, se é um escoamento em regime laminar, turbulento ou de transição, e também encontrar a velocidade máxima para que esse escoamento não entre em regime de turbulência, em um regime de escoamento turbulento, para que esse escoamento não haja turbulência. Lembrando novamente que a massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico e a viscosidade da água é 10 a menos 3 newton-segundo por metro quadrado. Vamos às nossas contas. Então, a gente sabe que para o trecho analisado a vazão é 25 litros por segundo e o diâmetro é 600 milímetros. Aqui, através da equação da continuidade, eu sei que vazão é igual a velocidade vezes área, ou seja, velocidade é vazão dividido pela área da minha seção. A vazão eu tenho, que é 25 litros por segundo, ou 0,025 metros cúbicos por segundo. A área da minha seção circular é πd² sobre 4. O meu diâmetro D é 600 milímetros, ou 0,6 metros. Então, eu tenho aqui no meu denominador π vezes 0,6 ao quadrado, dividido por 4. A velocidade do meu escoamento, então, é 0,09 metros por segundo. Encontrada a velocidade, eu consigo calcular o número de Reynolds, que é massa específica vezes velocidade vezes diâmetro, dividido pela viscosidade. A massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico. A velocidade eu acabei de encontrar, é 0,09 metros por segundo. O diâmetro da minha tubulação é 0,6 metros, os nossos 600 milímetros dados pelo exercício. E a viscosidade da minha água, do meu líquido, é 10 a menos 3. Eu chego a um resultado de número de Reynolds, então, de 54.000. E para um número de Reynolds cujo valor seja 54.000, eu tenho um regime turbulento. Meu número de Reynolds, afinal de contas, é superior a 4.000, então eu tenho uma situação de regime turbulento. Só que aqui eu não quero que haja turbulência no meu escoamento, então eu vou precisar reduzir a velocidade do meu escoamento. Porque reduzindo a velocidade do meu escoamento, automaticamente eu vou reduzir o meu número de Reynolds. Então, a pergunta dessa situação problema é justamente essa: qual é a velocidade máxima para esse trecho? Qual é a velocidade máxima admitida para que não haja turbulência no meu escoamento? Quanto que eu vou precisar reduzir a minha velocidade para que eu garanta que ela esteja num regime de transição ou num regime laminar? Vamos ao quadro para a gente resolver essa questão-chave e calcular a minha velocidade máxima. Então, para que não haja turbulência, o meu número de Reynolds ele deve ser menor que 4.000. Afinal de contas, a gente classifica como regime turbulento os escoamentos cujo número de Reynolds são superiores a 4.000. Então, aqui vai ser o meu limite. Eu vou ter que limitar o meu número de Reynolds em 4.000. Dessa maneira, para uma vazão de 25 litros por segundo e um diâmetro de 600 milímetros, eu vou lá na minha equação de Reynolds e vou substituir o meu valor Reynolds por 4.000, que é o limite máximo aí para que não haja turbulência no meu escoamento. Substituo massa específica por 1.000, o meu diâmetro
por 600 milímetros, ou 0,6 metros, e a minha viscosidade por 10 a menos 3. O que eu vou calcular aqui, então, a incógnita que eu quero descobrir é justamente a velocidade. Qual deve ser a minha velocidade para que não haja turbulência no escoamento? Resolvendo essas contas aqui, resolvendo essa expressão para velocidade V, eu chego a uma velocidade máxima de 6,67 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Se eu tiver no máximo essa velocidade, eu vou ter então um regime de transição no caso, né? Porque vai ser aí, vai chegar no máximo em 4.000, então eu vou ter aí um regime de transição, e se essa velocidade for menor, eu vou chegar aí a um regime laminar de escoamento. Então veja que para não haver turbulência no escoamento, eu preciso ter uma velocidade bem baixa, ou a minha viscosidade vai ter que ser bastante elevada. Se eu tenho uma viscosidade grande, a viscosidade ela está lá no denominador da minha equação de Reynolds, né? Então, se a minha viscosidade é grande, consequentemente, o meu número de Reynolds vai ser menor. Então, ou eu tenho viscosidade grande, ou eu tenho uma velocidade de escoamento bastante reduzida. E assim eu consigo controlar essa característica no meu líquido escoado. Finalizamos aqui, então, a nossa situação problema. Vamos conversar agora sobre perda de carga distribuída. A gente sabe, então, que em um conduto forçado, você vai ter aí uma